Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor Etion HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, onde estamos examinando a Parashá Vayeler, que quer dizer e ele vai, nós vamos agora examinar no único capítulo dessa Parashá, que é o capítulo no texto, na porção da Torá, nós vamos examinar ali em Devarim, capítulo 31, Deuteronômio, capítulo 31, e nós vamos examinar, meus amados, a partir do verso 10, 11, 12 e 13. Nós vamos ter 4 versículos, nós vamos examinar a chamada Mitzvah Akrel, que quer dizer reunir-se ou reunião. Amém? Então diz aqui, meus irmãos, em Devarim, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 10. Diz assim a palavra do Eterno. E ordenou-lhe Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Eterno, teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta Torá, esta lei, diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta ao povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Eterno vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Eterno vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Queridos, então essa é a mitzvah akrel, que quer dizer, meus irmãos, reunir-se, reunião. Amém? Aqui nós vemos qual é a mitzvah, né? Qual é o mandamento? O mandamento era para que o povo de Israel, ao final do ano sabático, que é o ano da remissão, o ano Shemitah, em tabernáculos, na festa de Sukkot, na festa de tabernáculos, todo Israel teria que comparecer na cidade de Jerusalém, para ouvir o rei ler o livro de Devarim, de Deuteronômio. Amém? Não eram os 5 livros, não. Era o livro de Deuteronômio, que na verdade é uma síntese de toda a Torá. Amém? Então o rei em Jerusalém iria ler para todo Israel o livro de Devarim, do início ao fim, e todo o povo iria ouvir aquela palavra. Amém? E isso daí é muito bom. Esse é o mandamento. E a Guemará, ela nos ensina que aos homens era determinado estudar. Iam lá para quê? Para estudar. As mulheres iam lá para quê? Para ouvir. E as crianças? Pergunta a Guemará. O que elas iriam fazer lá? Amém? As crianças iriam trazer recompensa para os seus pais que a trouxeram para aquele lugar. Esta é a resposta. Por quê, irmãos? Porque o fato das crianças comparecerem também, porque iam todas as famílias, amém? Aí iam todas as famílias. As crianças também comparecendo era muito importante, porque isso ia ter uma influência na educação de cada uma dessas crianças no sentido espiritual. Em vir a força do grupo, todo aquele grupo, ouvindo o rei ler o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, a cada 7 anos. Isso não era de ano em ano, era a cada 7 anos, amém? Todas as famílias iam, amém? E o rei ia ler o livro de Devarim, ia ler o livro de Deuteronômio. E as crianças iriam fazer o quê? Iriam trazer sará, recompensa para os seus pais, amém? Para aqueles seus pais. Por quê? Porque eles trouxeram suas crianças para ouvirem as palavras do livro da Torá.
amém? Como está aqui, irmãos, amém? Que todo o povo, aqui verso 12, agita o povo, os homens e as mulheres e os meninos, né, que as crianças, e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam o eterno vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta Torá. Que maravilha, meus irmãos, amém? E todos deveriam ali comparecer, como diz aqui no verso 10, amém? No tempo determinado no ano da remissão, amém? Ao final do ano Shemitah, já em festa de tabernáculos, Sukkot, como está aqui no verso 10, na festa dos tabernáculos, amém? Em Sukkot, que é a festa das cabanas, para ouvir o rei ler. E aqui a mensagem para nós é a força do grupo. Porque, irmãos, o grupo, quando estamos em grupo, quando nos agrupamos, isso é muito importante. E você imagina aquelas crianças vendo todas aquelas pessoas, todas as famílias de Israel ali, ouvindo o rei ler a Torá, ler o livro de Deuteronômio. Olha que coisa linda. Amém? E aquelas crianças iam ter uma influência, uma elevação espiritual tremenda. Louvado seja o nome do Eterno. E ali, meus irmãos, nós vemos a importância da força do grupo. Essa mitzvah, ela é importante para nos trazer a mensagem também de importância em estarmos congregados, reunidos. Porque quando estamos reunidos, meus amados, examinando a Torá, examinando as palavras de Yeshua HaMashiach, quando estamos reunidos, nós temos uma força maior. E isso é importante por quê? Porque é mais difícil uma pessoa se desviar, se afastar dos caminhos do Eterno. É mais fácil uma pessoa crescer espiritualmente, até porque uma vai aprendendo com a outra. Isso é muito importante. Então, a força do grupo, a força da união das pessoas ali, dos servos e das servas de Adonai, amém? E as crianças, olha que coisa linda que o verso 13 aqui, que nos diz aqui, que nós acabamos de ler, e que seus filhos, que não a souberem, que não conhecerem a Torá, ouçam e aprendam a temer ao eterno vosso Deus. Que maravilha, amém? Todos os dias que viverdes. Então, queridos, que coisa muito tremenda. E eu queria trazer para os irmãos uma pequena história, amém? Essa é uma história verídica. Existiam duas senhoras que foram morar em Buenos Aires, né? Cumpridoras da Torá, cumpridoras da Torá, e foram morar em Buenos Aires no início do século XX. E aquelas senhoras eram irmãs. Uma, as duas se casaram, só que uma foi morar num bairro onde tinha uma sinagoga, uma congregação que examinava a Torá. A outra foi para o campo, foi morar isolada com seu marido. Amém? Depois de 60 anos, como é que foi a situação dessas famílias? Aquela que foi morar perto de uma sinagoga, de uma congregação que examinava a Torá, todos os seus filhos e netos cumpriam a Torá do Eterno. Olha que coisa linda. Aquela que foi morar no campo, onde não tinha uma sinagoga, não tinha um lugar onde fosse congregar o povo de Deus para examinar a Torá, todos os seus filhos e netos se afastaram da Torá. Essa é a realidade, queridos. Amém? Quando você tem um lugar que você vai se reunir, ali é um lugar de reunião. Maravilha. Amém? Um lugar de reunião, uma congregação. Ali nós temos trocas de experiências. O Eterno, ele mesmo cumpre-se o mandamento do Eterno, que é o mandamento de se reunir. Amém? Como está aqui na Parashá, nesse texto da Torá, do livro de Devarim. Amém? E todos são abençoados. Você imagina, meus irmãos, assim também disse em Hebreus, a carta aos Hebreus, diz assim, no capítulo 10, verso 25, ele diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Algumas versões dizem assim: não deixando de nos reunir na nossa congregação, como é costume de alguns que queriam ficar isolados, antes admoestando-nos uns aos outros,
e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Oh, maravilha! Amém? A importância de estar unidos com pessoas que servem verdadeiramente ao Eterno. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. E aqui, queridos, nós vemos também em Mateus, capítulo 18, verso 20, Yeshua falando da necessidade de reunir-se, ainda que pelo menos 2 ou 3. Ele diz assim, Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que Yeshua está dizendo aqui? Que é importante que a pessoa não fique sozinho, isolado. Amém? Alguém vai dizer assim, não, mas o profeta Elias andava sozinho e isolado. Não, meus irmãos. Você vê que no dia do arrebatamento de Elias, em 2 Reis, capítulo 2, Elias, ele foi visitar as escolas de profetas que foram criadas pelo profeta Samuel. Por quê, irmãos? Porque ali nas escolas de profeta ele via aqueles jovens, os filhos dos profetas. Ele foi em Betel, foi em Jericó e depois atravessou o Jordão. Amém? E naquele dia aconteceu o arrebatamento de Elias. Por quê, meus irmãos? Veja bem, ali, antes do arrebatamento, foca Elias junto com os filhos dos profetas ali falando, né? E os filhos dos profetas falavam para Eliseu, olha, seu senhor vai ser tomado hoje. Amém? Eu sei, dizia Eliseu. Por quê, irmãos? Porque Elias, ele queria estar na comunhão daquelas pessoas que estudavam a Torá do Eterno, ali na escola de profetas. Amém? Dos filhos dos profetas, na escola dos filhos dos profetas. Amém? Por isso que é importante, e Elias, então, irmãos, ele está falando da importância dos filhos, das crianças, dos jovens, meditarem na Torá, aprenderem a Torá, para serem servos do Eterno para toda a sua vida. Amém? Queridos amados, então esta é a mensagem de hoje, nesse texto, dessa noite de Shabat, em que estamos examinando a Parashá Vayeler, amém? Que nós possamos estar unidos, amém? Com pessoas que cumpram a Torá, cumpram as palavras de Yeshua, e ali nós vamos aprender, nós vamos tocar experiências, vamos crescer espiritualmente, e é muito mais difícil se desviar, amém? Que o Espírito Santo, o Espírito de Adonai, continue falando ao teu coração. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.